Olá, queridos amigos, é um prazer estar aqui com você novamente. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Aí embaixo tem um botão para você se inscrever, ok? Hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: falsos messias. Observem nesta publicação ao lado a revista Sentinela, 1º de setembro de 1979, com o título Tenha Fé numa Organização Vitoriosa. Este foi um dos artigos básicos desta publicação e incentivou as testemunhas de Jeová a depositarem fé na sua organização. Bom, em 1979, as testemunhas de Jeová tinham acabado de sair de uma grande decepção, que foi a profecia de 1975 do Armagedon, que não veio. Então as testemunhas de Jeová ficaram muito decepcionadas nesta época, porque muitas tinham abandonado o emprego, abandonado uma carreira secular, tinham deixado de se casar, outras pessoas venderam sua casa, seu carro, mudaram-se para locais distantes para pregar as boas novas do reino nos últimos dias, nos últimos meses que restavam antes de 1975. 1975 passou, o Armagedon não veio, como a organização da Sociedade Torre de Vigia proclamou, e elas ficaram decepcionadas, né? Mas em 1979, a Sociedade Torre de Vigia continuava a dizer às suas testemunhas ao redor da terra que elas tivessem fé nesta organização. Mas como ter fé numa organização que já pregou o fim do mundo para várias datas e não se cumpriram? Como ter fé numa organização que já mudou as suas doutrinas, seus ensinos mais de 330 vezes, sendo a grande maioria destes ensinos mudanças totais, retornos a pontos de vistas abandonados outrora e até mesmo a aceitação de conceitos que eram considerados heresias, né? Como confiar numa organização dessa natureza? É bem complicado, né? Por outro lado, a organização da Torre de Vigia tem se tornado um falso messias. E é isso que nós vamos analisar em várias referências das suas publicações, tá? E também algumas passagens da Bíblia, ok? Vamos ver aqui, por exemplo, esta revista Sentinela de 1994, 1º de outubro, página 8, há um quadro nesta página, esse quadro verde, que nós iremos dar uma analisada, ok? Vamos ver o que este quadro diz. Que diz: Jesus nos assegurou que após sua morte e ressurreição, ele suscitaria um escravo fiel e discreto, que serviria como canal de comunicação. Veja, eles citam em Mateus 24, 45 ao 47, e dizem que Jesus iria suscitar um escravo fiel e discreto, né? Para servir como um canal de comunicação. Ok? Até aí, tudo bem, poderíamos dizer que os discípulos de Jesus lá do primeiro século eram um canal de comunicação. Correto, né? Mas vamos seguir na leitura. O apóstolo Paulo identificou esse canal aos cristãos efésios quando escreveu que se desse agora a conhecer a grandemente diversificada sabedoria de Deus segundo o propósito eterno que ele formou em conexão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi à congregação de cristãos ungidos, nascidos em Pentecostes de 33 na Era Comum, que se confiaram as coisas reveladas. De fato, as coisas reveladas foram confiadas aos discípulos de Jesus, aqueles que receberam o Espírito Santo em Pentecostes de 33 na Era Comum, foram escolhidos. Ok? Agora na sequência. Como grupo, os cristãos ungidos servem na qualidade de escravo fiel e discreto. A incumbência que Deus lhes deu é de fornecer entendimento espiritual sobre as coisas reveladas. Agora aqui, eles já começam a trazer essa aplicação lá do primeiro século para eles, para a liderança da organização Torre de Vigia. Como se Jesus tivesse escolhido eles. Eles fazem então um paralelo com os apóstolos, que haviam sido ungidos com o Espírito Santo em 33 na Era Comum, com eles. Uma organização humana que se desenvolveu
a partir de 1889 nos Estados Unidos, com um herege chamado Charles Taze Russell, né? Agora observem no último parágrafo o que eles dizem. Assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, elas também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos das Testemunhas de Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. Este nos ajuda a entender a palavra de Deus. Todos os que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que a grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. Então eles querem dizer aqui que a pessoa, não adianta ele estudar a Bíblia, estudar todos os comentários bíblicos que já foram escritos em todas as décadas por renomados escritores cristãos, escritores judeus, teólogos, eruditos. Não adianta, porque se você não estiver seguindo o canal da Torre de Vigia, quer dizer, a sua liderança, o corpo governante, que eles se denominam o escravo fiel e prudente ou o escravo fiel e discreto, você não vai conseguir entender a Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ver outra referência para você ver como é exatamente isso que eles querem ensinar. Agora o ponto aqui que desejamos destacar está bem no início. Eles dizem que, assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, Cristo Jesus, elas também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos das Testemunhas de Jeová. Aonde é que na Bíblia diz uma coisa dessas? Em lugar nenhum. Então, isto aqui é uma afirmação falsa. Não tem pé, nem cabeça, não tem cabimento, né? Quem vai acreditar numa coisa dessa, né? Apenas as pobres Testemunhas de Jeová, que são até proibidas de estudar outras publicações. Apenas o que o escravo fiel e discreto da Torre de Vigia serve é o que elas podem analisar e estudar. Infelizmente, elas vão ser pressionadas, vão ser orientadas a acreditar numa coisa dessas. Bom, eu por um bom tempo, enquanto testemunho de Jeová, enquanto ancião, eu acreditava nisso aí, por incrível que pareça. Mas vamos continuar, vamos analisar mais coisas aqui. Já vimos aqui que a sociedade Torre de Vigia, o escravo fiel discreto, ele se identifica como um Messias, né? A revista Sentinela, 1º de agosto de 82, aqui diz o seguinte: Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Agora notem, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. E esta é uma declaração muito grave, né? Quando se fala aqui em organização visível, então o que as Testemunhas de Jeová querem dizer é a religião delas, a organização delas. Não é a sua igreja ou a igreja cristã formada pelos fiéis ao redor da terra, não. É a organização das Testemunhas de Jeová, orientada, governada pelo escravo fiel discreto da Torre de Vigia. Agora, observamos aqui, nesta citação da revista Sentinela, algo grave. Eles dizem o seguinte, que a menos que nós estejamos em contato com eles, nós não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. E esta é uma declaração incrível, né? Mas vamos prosseguir, né? Ministério do Reino, maio de 99. Eles dizem o seguinte: encontramos muitas pessoas que gostam da verdade e admiram as Testemunhas de Jeová, mas não servem a Jeová.
por causa dos laços que mantém com sua igreja. Acham difícil acreditar que temos a única religião verdadeira e que sua forma de adoração é falsa. Entenderam aqui? Quando as testemunhas de Jeová falam em a verdade, elas querem, na verdade, dizer que é o conjunto do seu ensino, das suas doutrinas. Então elas chamam de a verdade o conjunto de doutrinas e ensinos que elas transmitem, que elas acreditam. E aqui, nesta referência, elas dizem claramente que há muitas pessoas que até admiram, que gostam das suas doutrinas, dos seus ensinos, né? Mas por pertencer a outra igreja não querem nem saber de ser testemunho de Jeová. E eles dizem, olha, eles não acreditam que nós temos a única religião verdadeira e que sua forma de adoração é falsa. Então, se você perguntar para uma testemunha de Jeová que lhe visita de casa em casa se a religião dela é a verdadeira, se ela crê nisso, ela vai fazer um rodeio, ela não vai dizer diretamente. Mas nas suas publicações, no seu trato comum, elas reconhecem e admitem isso, francamente. Então não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você é de qualquer outra religião, por melhor que seja. Você não é testemunho de Jeová, você não serve a Jeová, você não está no caminho da verdade e a sua religião é falsa. Ok? É isso que elas ensinam. Em a revista Sentinela, 1º de junho de 76, em uma encadernada, página 176, nós encontramos o seguinte: o dilúvio foi uma catástrofe física real para o velho mundo ímpio. A batalha do Armagedon será igualmente uma catástrofe para este mundo iníquo atual, e não é algo apenas espiritual. A arca da salvação para a qual entramos não é uma arca literal, é antes a organização de Deus. Então, a Bíblia diz que Noé foi orientado por Deus a construir uma arca para a sua salvação, a salvação de sua família, dos animais. E todo cristão, se você perguntar para qualquer cristão, escuta, o que a arca prefigurou? Eles vão dizer, olha, a arca prefigurou o próprio Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Assim como Noé foi salvo através da arca, quando nós exercemos fé em Cristo Jesus, como nós o aceitamos como nosso Salvador, nós somos salvos. Então, a única coisa que pode simbolizar mais claramente a arca para o cristão é a pessoa de Jesus. Mas as testemunhas de Jeová acreditam, segundo a orientação da sua organização, da Torre de Vigia e do corpo governante, que a arca odierna não é Jesus. É a sua organização, uma organização humana, né? Na sequência, vamos ler a Sentinela de 1º de 9, do 61, página 525, está na edição em inglês. Vamos ver qual o conceito da organização Torre de Vigia quanto à questão de considerar uma organização como a sua salvação, como o seu meio de salvamento. Observe o conceito deles, que eles não seguem. Diz assim: se alguém presta serviço obediente a uma pessoa ou a alguma organização, seja voluntariamente ou sob compulsão, encarando a tal como possuidor de liderança superior e grande autoridade, então se pode afirmar biblicamente que ele é um adorador. Revista Sentinela, 1º de setembro de 61, página 525, está esta declaração. As próprias testemunhas de Jeová reconhecem que se você prestar serviço, obedecer uma pessoa, uma organização, voluntariamente ou sob compulsão, encarando esta organização ou pessoa como possuidora de liderança superior e grande autoridade, então ele é um idólatra, né? Porque adorar uma organização, uma pessoa, é idolatria. Então eles mesmos reconhecem, mas eles seguem
segundo os padrões considerados neste parágrafo, uma organização humana e uma liderança sob compulsão voluntária. Exatamente, entre as testemunhas de Jeová existe uma compulsão voluntária. E encaram o corpo governante como tendo uma liderança superior e grande autoridade. Eles não podem ser contestados, criticados. E a organização Torre de Vigia, a organização das testemunhas de Jeová, é considerada como a arca de salvação, como alguém que fala em nome de Jesus. Outra citação é a revista Sentinela, 1º de novembro de 90, página 26. Aqui eles dizem: não podemos participar em nenhuma versão moderna de idolatria, seja em forma de gestos adorativos diante de uma imagem ou um símbolo, seja por imputar salvação a uma pessoa ou a uma organização. Então, está muito claro, elas mesmas se condenam, porque nas próprias publicações que elas possuem, elas reconhecem que prestar serviço sagrado a uma organização, imputar a salvação a uma pessoa, a um grupo, a uma organização religiosa, é idolatria. Eles reconhecem, mas eles fazem exatamente isso. Prestam serviço sagrado à classe do corpo governante, que é encarada como Deus na terra, e encaram a sua organização como a sua arca de salvação. Então, isso é uma flagrante idolatria. Nós lemos no Salmo 146, 3 ao 6, na tradução do Novo Mundo, o seguinte: não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Sai-lhe o espírito, ele volta ao solo. Nesse dia perecem deveras os seus pensamentos. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por sua ajuda, cuja esperança é em Jeová, seu Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, aquele que nos mantém a veracidade por tempo indefinido. Então, como vemos nesta passagem, devemos evitar depositar a confiança da nossa salvação a humanos, a organizações terrestres, porque é apenas Deus que pode nos dar a salvação, e é apenas nele que nós temos que confiar, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 25, Jesus ele disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observaram o que Jesus falou? Ele disse que muitos iriam vir no nome dele, dizendo ser um Cristo ou um Messias. E ele disse, olha, enganarão a muitos. Mas Jesus já deixou avisado, já há quase 2000 anos atrás, que a torre de vigia iria aparecer um falso Messias, um falso profeta, um falso instrutor, um colegiado de homens que se autodenominou governante sobre as pessoas e que se denominou também a boca de Deus na terra. Promete a salvação, promete o paraíso, promete o Armagedon, entre muitas outras coisas, e nunca cumpriu, nunca irá cumprir. Então, se você é testemunho de Jeová, pense um pouco nisso tudo que nós consideramos aqui, ok? Um abraço e obrigado pela sua atenção.